E estamos de volta com o Bora Vale. Toda segunda-feira é dia de trazermos dicas de saúde para você e para sua família. Então, bora se cuidar. E segundo o Ministério da Saúde, apenas 5% dos adultos não têm cáries, o que liga um alerta para os cuidados com a saúde bucal. No Bora dessa segunda-feira, o assunto é como ter os dentes saudáveis. Por isso, eu converso agora com a odontopediatra, né? Sim. Doutora odontopediatra focado nas crianças, Focado né? nas crianças. Odontopediatra que está aqui com a gente, a doutora Larissa Alvarenga. Muito obrigado pela atenção, doutora. O odontopediatra já chama a atenção que nós falamos dos adultos, né? Sim. Apenas 5% dos adultos não têm cáries, porque quando era criança não se cuidava direitinho. Então vamos falar um pouquinho desses dados. Realmente isso acontece nos atendimentos? Os Sim. adultos, em sua maioria, não se cuidam direitinho desde cedo e acabam tendo cáries? Exatamente. A gente vê um número de cárie muito alto nas crianças, né? E isso tem muito a ver com a alimentação e com a higiene bucal. Então, a consciência que a gente ainda tem é, dente de leite vai ser trocado, que quando troca, os hábitos foram desenvolvidos. A alimentação... Quando estava com dente de leite ainda. Exatamente. A alimentação continua ruim, cheia de açúcar, não escova o dente. Então, a gente traz os hábitos da infância para a vida adulta e é a hora que a gente tem cárie quando é adulto. E o Brasil é um país conhecido por ter uma boa saúde bucal, por ter tratamentos muito bons e especialistas muito bons, né? Mesmo assim, ainda tem essa alta quantidade de adultos com cáries, né? Sim. Essas cáries, elas vêm desde criança ou realmente o adulto ele começa a ter cárie já na fase adulta? A gente flutua entre alto risco de cárie e baixo risco de cárie o tempo inteiro. Tudo isso depende muito dos meus hábitos da alimentação. Então, pode ser que a gente tenha realmente uma infância onde a gente não tinha cárie e a gente começou a desenvolver quando adulto, porque eu não tinha acesso ao açúcar, eu comecei a ter. Então, a gente está constantemente flutuando. Pode ser que eu não tenha cárie hoje, mas amanhã eu tenha, se eu não souber me cuidar. Se tiver uma mudança de hábitos, Se tiver uma né? mudança de hábitos, exatamente. E hoje em dia tudo tem açúcar, né, doutora? Muito. O acesso hoje é muito maior, a variedade a gente tem muito maior. Então, antigamente a gente tinha 2 opções de bala. Hoje a gente tem um mercado inteiro. Infinitas opções de bala. A vida é muito corrida, então a gente usa muito industrializado. O alimento mais rápido para colocar na mochila. Exatamente. Então, dá muito trabalho realmente a gente tentar controlar isso. Mas vale a pena, é um investimento. Podemos dizer então que a maioria dos hábitos hoje que causam essa grande quantidade de cáries não é só a falta de escovação, mas o que a pessoa consome. Exatamente. Existem alguns artigos que mostram que mesmo que eu escove o dente após um refrigerante, por exemplo, a gente vai ter as consequências. É muito rápido, não dá tempo de eu chegar no banheiro, a gente já perdeu o mineral dessa estrutura. Então, realmente, só escovar o dente não vai ser o suficiente. A gente tem que estar fazendo acompanhamento e cuidando da alimentação. O ideal, então, é não consumir. Exatamente. Ou consumir menos. O menos possível. A frequência é muito importante. Então, aquela pessoa que come o tempo inteiro bala, o dia inteiro, vai ser diferente do que aquela que consome uma no final de semana. Então, a frequência realmente interfere. Mas, se puder não consumir, melhor. Como estamos falando com uma odontopediatra, uma odontologista para crianças, né, doutora? Sim. Quais são as principais dicas, então, para os pequenininhos já começarem a cuidar da saúde? E eu achei interessante essa parte que você falou, dos hábitos antes e depois do dente de leite. Sim. É muito importante que a gente leve as crianças no odontopediatra desde bebê. Eu sempre falo para meus pacientes, a gente precisa aprender a cuidar dessa criança antes que aconteça. Eu tenho pacientes pequenininhos precisando de sedação porque tem 2 anos e está cheio de cárie, vira canal, vira extração, problemas muito sérios. Isso vai ter um impacto na alimentação, como ela fala, na escola, então vai ter um impacto na vida inteira, né? Então a gente precisa cuidar dessa criança desde pequenininho. O acompanhamento precisa ser no mínimo 2 vezes ao ano. Escovação sempre que a gente come. Então, de manhã, de tarde, de noite, se essa criança consumir uma bala, por exemplo, nesse intervalo, precisa remover esse açúcar. E a gente precisa também tomar muito cuidado com essa parte respiratória, desenvolvimento facial. Então, são pontos que a gente não pensa, mas a gente tem que estar acompanhando desde pequenininho. Doutora, eu quero agradecer imensamente a sua participação, as dicas e deixar sempre vocês atentos que tem que procurar um profissional, Sim. tem que procurar uma pessoa e desde cedo, né, doutora? Desde cedo, desde bebês. Mesmo sem dente, precisa. Mesmo sem dente, tem que procurar Exatamente. um dentista. Exatamente. Muito obrigado pela participação. Lembrando que você pode rever essa entrevista através do YouTube. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos.